Olá, boa noite. Acossado por denúncias de todos os lados, Eduardo Cunha enfim capitulou e resolveu renunciar à presidência da Câmara dos Deputados. Mas isso está longe de ser um ponto final na conturbada relação estabelecida do parlamentar com seus pares. Ato feito, outro protagonista do espetáculo circense, o deputado maranhense Valdir Maranhão, tratou de conclamar, como manda o regimento, novas eleições. Mas será que quem espera tranquilidade, sobriedade e equilíbrio da nova mesa diretora da casa vai ter isso? Dúvidas a serem respondidas a partir da próxima quinta-feira, quando o novo presidente será eleito. Na edição desta quinta-feira, 7 de julho, do Jornal da Guará, você vai ver. Governador Flávio Dino participa de reunião em Brasília, reivindicando renegociação de valores do Fundo de Participação para o Estado. Tudo isso, Justiça dá vitória ao Maranhão em ação contra o governo federal. Caixa será reforçado com 20 milhões. Tá de férias? Vai viajar? Vai de quê? Saiba o que sai mais em conta na hora de embarcar. E para quem não tem férias, a maratona de estudos para as provas do Enem. Agora, no Jornal da Guará. Você já está com as malas prontas para viajar nessas férias ou ainda está pensando como vai se deslocar para se divertir durante o mês de julho? Em tempos de crise, calcular direitinho os gastos é fundamental para não estourar o orçamento e, além disso, é possível definir a melhor forma para se locomover. Nessa reportagem, fizemos as contas e mostramos o que costuma ser mais em conta para quem pretende sair por aí. A Leila já está com tudo planejado. Para as férias do mês de julho, vai com a família para as regiões centro-oeste e sudeste do país, intercalando viagens de avião e carro. O primeiro destino, Brasília. Daqui para lá, ela optou por ir de avião, mas é só chegar na capital federal que ela pega estrada. De Brasília, eu vou de Brasília a Belo Horizonte de carro, porque a viagem de carro é gostosa, né? Porque você vai cantando, você vai ouvindo CD, você vai curtindo a paisagem, para onde quer. Eu só não viajo direto de carro por isso, pela a dificuldade das estradas e violência. Mas será que Leila acertou nas escolhas? Para ajudar nessa conta, a gente fez uma pesquisa, comparando preços das passagens de ônibus, carro e avião. Vamos começar pelos ônibus. De São Luís para Fortaleza custa em média R$ 170 a ida e R$ 170 a volta, sendo quase 20 horas de viagem. De São Luís para o Rio de Janeiro custa em média R$ 550 a ida e R$ 550 a volta, sendo pouco mais de 2 dias de viagem. Já de São Luís para Belém custa em média R$ 130 a ida e R$ 130 a volta, sendo quase 13 horas de viagem. Agora nas viagens de carro, tomando como base um veículo 1.0 com capacidade para 45 litros de combustível, com a gasolina custando em um preço médio de R$ 3,50 e fazendo 12 quilômetros por litro. De São Luís para Fortaleza são 1.026 quilômetros. São 87 litros de combustível com custo de quase R$ 300. O tempo de viagem fica algo em torno de 13 horas. De São Luís para o Rio de Janeiro são 3.186 quilômetros. De combustível se gasta em torno de 265,49 litros, com custo de R$ 929. Soma-se a isso o preço de 8 pedágios, algo em torno de R$ 76,50. De São Luís para Belém, são 800 quilômetros de combustível. Gastaria em torno de 67 litros, com custo de R$ 233. O tempo de viagem ficaria em torno de 9 horas. Agora para as viagens de avião. Os preços simulados durante o período de 4 de julho e volta no dia 11 de julho de 2016, por uma das companhias aéreas que operam na capital e sem adicionar taxas de embarque. De São Luís para Fortaleza fica em torno de R$ 767, sendo cerca de 1 hora de viagem. O voo de volta também está custando o mesmo valor. Somando ida e volta, fica em torno de R$ 1.534. De São Luís para o Rio de Janeiro custa em média R$ 893. Voo com conexão e cerca de 5 horas de viagem. A passagem de volta fica em torno de R$ 670. Somando tudo, as passagens sem as taxas de embarque ficam em torno de R$ 1.563. Já de São Luís para Belém, as passagens custam em média R$ 712, sendo cerca de 1 hora e 5 minutos de viagem.
O preço da volta está em torno de R$ 548. As passagens de ida e volta ficariam em torno de R$ 1.260. E para as viagens internacionais, um destino muito comum, Buenos Aires, ida e volta sai em torno de R$ 1.646. Decidir viajar de avião, carro ou ônibus, por exemplo, é uma questão de pesquisa. E nessa conta não entram somente os gastos, mas os gostos também. Para este turista, viajar de avião é bom pela praticidade, mas de carro... Aproveita mais. Certo? Porque a viagem se torna um passeio sensacional. Já o amigo dele discorda. O que eles têm em comum é o prazer de viajar. De carro é muito cansativo. Não pensa não. Já estou velhinho. Tem que aproveitar bem mesmo as viagens. Sim, claro. Chegamos aqui, estamos aqui há 5 dias. Só de avião, tranquilo. Agora 4 horas eu estou em casa. É isso, né? Pesquisar é a palavra de ordem. Vamos ver agora como se comportou o mercado econômico nesta quinta-feira. Nós vamos começar com os números da moeda norte-americana, importante para quem vai viajar para os Estados Unidos. Por exemplo, dólar cotado a R$ 3,36, uma alta de 0,87% em relação a ontem. Para quem tem como destino a Europa, o euro fechou a R$ 3,72, alta de 0,75%, e a Bolsa de Valores teve valorização de 0,22% e foi negociada a 52.014 pontos. O governo federal anunciou que vai tornar mais rígidas as regras para conceder auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. As mudanças têm como objetivo economizar mais de 6 bilhões de reais, além de cortar gastos com o INSS. O rombo da Previdência este ano deve chegar aos 136 bilhões de reais. Entre as medidas adotadas está a revisão periódica dos benefícios e a suspensão automática do auxílio-doença depois de 120 dias, nos casos em que o prazo não tem uma duração fixada. É de bom tom, ou melhor, essencial, economizar dinheiro em todas as esferas de poder, dentro do orçamento doméstico também. E como tem eleição em outubro, os candidatos também vão precisar limitar os seus gastos. As novas regras com limites de campanha já estão valendo. E essas regras são bem claras. O limite está fixado em 70% do que foi declarado nas eleições de 2012. A reforma eleitoral promoveu importantes alterações nas regras das eleições deste ano. Entre estas mudanças está o limite de gastos. A partir de agora, o teto máximo das despesas dos candidatos será definido com base nos maiores gastos declarados em 2012. A porcentagem é de 70% para o primeiro turno e de 50% para o segundo. Parece confuso, mas é tudo bem simples. Por exemplo, o maior gasto de campanha em São Luís foi de R$ 4.697.079. Como houve segundo turno, este é o valor da soma dos gastos dos 2 turnos de um determinado candidato. Portanto, este ano se pode gastar 50% deste valor, que corresponde a R$ 2.348.995,90. E se acontecer segundo turno, a porcentagem é de 30%. Aí a campanha será feita com R$ 705 mil. Para vereador, o gasto limite é de R$ 330.878,32, que é 70% do que foi gasto em 2012. No caso, R$ 472.683,32. Em Paço do Lumiar, o maior valor declarado de um candidato a prefeito foi de R$ 563 mil e de vereador R$ 83 mil. Aí vem a soma de novo. 70% de R$ 563 mil é de R$ 394 mil. E esse é o valor que os candidatos ao pleito de prefeito podem usar. E 70% de R$ 83 mil é R$ 54 mil. Valor que um candidato a vereador vai poder gastar. Nas últimas campanhas, eram os próprios candidatos que estipulavam os valores e depois das eleições declaravam o que de fato foi gasto. Mas olha só o que acontecia. Muitos estipulavam valores altíssimos na intenção de gastarem bem menos só para não correrem o risco. Já outros estipulavam valores mínimos e gastavam fortunas, mas não declaravam. Ou seja, era bem mais difícil a fiscalização. Eles vão ter que se adaptar às normas desses gastos, normas, os limites de gastos, essa redução aí desses exageros
esses limites contábeis nós vamos fiscalizar e vai fazer a lei. A lei veio para valer. Governadores do Nordeste pediram hoje ao ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, em uma reunião em Brasília, pelo menos 14 bilhões de reais pelas perdas do Fundo de Participação dos Estados, perdas essas provocadas por desonerações fiscais. O governador Flávio Dino participou do encontro e quem tem mais informações para a gente sobre isso é a repórter Elinalva Cardoso. Oi, Elinalva, muito boa noite para você. Nas redes sociais o governador foi bem ativo, falando dessa reunião, mas saiu algo definido? Não, Pascoal, boa noite a você e a todos. Na verdade, o ministro da Fazenda assumiu o compromisso de apresentar uma contraproposta aos governadores, mas sem prazo. Esse valor de 14 bilhões de reais é o que os estados do Nordeste calculam perder até o final do ano por conta das desonerações no IPI e no imposto de renda. Eles querem também uma flexibilidade do limite para que os estados possam contrair empréstimos. Os governadores também reclamaram do tratamento dado ao Nordeste na negociação da dívida. Os estados foram os menos beneficiados. Mas, apesar da indefinição nos valores do Fundo de Participação, o Maranhão recebeu uma boa notícia. Uma decisão da Justiça está obrigando a União a devolver 20 bilhões de reais que foram retirados do Estado. É o que vamos ver na reportagem a seguir. A decisão liminar da Justiça desta quinta-feira devolve ao Estado, ainda este mês, os recursos de 20 milhões de reais da saúde que foram suspensos pelo atual governo interino de Michel Temer há aproximadamente 30 dias. Período que a administração estadual considera de prejuízos, principalmente para os atendimentos da rede estadual de média e alta complexidade. Para o Maranhão é muito importante por várias razões, porque o nosso estado ele tem problemas históricos de longa data no nosso sistema de saúde, que é muito deficitário. Nós também temos, e esses estudos inclusive acompanharam a nossa ação, elementos que apontam, técnicos, que o Maranhão talvez é o estado da federação que tem tem o menor índice de repasses per capita de recursos federais para a área de saúde. Em todo o país, pelo menos 400 milhões de reais foram bloqueados de secretarias, como, por exemplo, Cidades, Saúde e Turismo. No Maranhão, a verba que foi liberada para a saúde pela presidente Dilma Rousseff antes da votação da admissibilidade do processo de impeachment foi suspensa pelo governo federal no início de junho, sem explicações. O procurador considerou a medida perseguição política. Olha, é um argumento e é possível, mas nem isso nós podemos aferir porque, evidentemente, o ato ele foi desprovido de fundamentação idônea. Pode ser perseguição política, pode ser má vontade em relação ao Estado. O problema do ato foi justamente esse. Você não pode identificar a partir dali uma razão idônea pela qual esse repasse foi cancelado. De acordo com a decisão da Justiça, assim que a União tomar conhecimento da liminar, os recursos no valor de 20 milhões de reais devem imediatamente voltar a serem enviados para o Maranhão. Notícia triste agora, Ontem nós noticiamos aqui no Jornal da Guará a morte de uma garotinha que estava internada há 3 meses na unidade de saúde de São Luís, no Hospital da Criança. O velório e o enterro foi ontem. Hoje, mais uma criança internada na unidade morreu. O bebê também, de apenas 90 dias de vida, foi quem partiu. Segundo informações do pai da criança, esse bebê deu entrada no mês de junho no hospital com um quadro de cardiopatia, onde permaneceu durante esse período e morreu após adquirir uma infecção generalizada. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que o bebê chegou ao hospital com um quadro de cardiopatia, sendo prontamente atendido com todo o procedimento necessário sendo prestado. A SEMUS ressaltou ainda que tem desenvolvido ações de melhoria e ampliação dos serviços da saúde na capital, inclusive com a construção do novo Hospital da Criança, com o aumento de UTIs e também de leitos. Essa é a resposta oficial, mas aí a gente sempre se pergunta, enquanto isso não acontece, essa ampliação desses leitos, nós vamos noticiar casos como esses 2 dias consecutivamente, até quando? Essa é uma reflexão muito importante que vale ser feita por todos os envolvidos nesse processo.
Nós voltamos a seguir com o Jornal da Guará. Eduardo Cunha renuncia e Valdir Maranhão convoca novas eleições para a presidência da Câmara. Índios mantêm professores reféns em aldeia no interior do estado e ainda o encontro dos conselheiros educacionais do Maranhão.